Em 2016 chegava ao fim um dos desenhos animados mais marcantes da história, Gravity Falls. Desde o início a série se destacou por ser algo raro, uma narrativa cheia de mistérios, pistas escondidas e teorias que prendiam os fãs de um jeito obsessivo. Mas quando tudo parecia estar chegando ao fim, no último episódio, Gravity Falls fez o que sabia fazer de melhor e deixou uma última pergunta no ar. No episódio final, logo após os créditos, um detalhe estranho passou despercebido por muitas pessoas, e lá estava, uma estátua completamente silenciosa e misteriosa do Bill Cipher em tamanho real, completamente fora de contexto com o episódio. E é aqui que a nossa história começa. Quando eu assisti Gravity Falls pela primeira vez, eu rapidamente me apaixonei pelo desenho e toda a paixão que a equipe parecia ter sobre a série. Aqui nós vimos a história de Dipper e Mabel, dois irmãos gêmeos que caem em uma cidade cheia de esquisitices e criaturas misteriosas. Durante o desenho, tudo começa a ficar mais hypado ainda quando Bill Cipher entra na situação. Esse foi um dos vilões que mais me conquistou, não só por ser o puro mal em pessoa, como ter um senso de humor extremamente bom que te fazia só amar o personagem. Mas o que mais chamava a atenção é que esse personagem era muito misterioso. Literalmente, desde o primeiro episódio da série, você conseguia vê-lo na abertura depois dos glitches finais. Mas enfim, por mais interessante que fossem esses mistérios, no fim eles ainda eram resolvidos em poucos episódios e não envolviam tanto assim o fandom da série. Tanto é que boa parte do fandom sequer ficava sabendo dessas histórias. Isso continuaria assim por muito tempo. Até que, bem, quando a série estava acabando, no último episódio nós temos um pequeno teaser pós-créditos. Uma mini cena de menos de 2 segundos numa estátua do Bill Cipher na vida real sendo gravada numa floresta. Gravity Falls era conhecido por esconder mensagens e códigos durante o desenho, mas nada tinha sido tão grandioso a ponto de envolver situações fora do desenho. Nesse mesmo episódio nós temos algumas mensagens criptografadas que, para você que não sabe, é uma mensagem que está escondida e precisa ser decodificada para voltar ao significado original. A maioria delas não é muito útil, dizendo que o verão acabou e que aquele era o adeus de Gravity Falls, mas uma delas era um tanto quanto curiosa: segredos perdidos e estátuas encontradas além dos portões enferrujados. Isso, junto com a sequência final depois dos créditos, levou alguns fãs mais loucos de Gravity Falls criarem a teoria de que essa estátua existia na vida real, mas tudo ainda não se passava de uma grande especulação. Meses se passavam e as pessoas continuavam marcando Alex Search nas redes sociais perguntando sobre o mistério dos últimos frames, porque se tem uma coisa que aprendemos com Gravity Falls é que nada aparece à toa nesse desenho. Eram vários dias sem nós termos nenhuma resposta sobre o assunto, até que de repente, em 20 de julho de 2016, Alex Search comentou em seu Twitter: "Vocês estão prontos?" Os fãs estavam ansiosos, ninguém sabia como reagir, era mais conteúdo de Gravity Falls e as pessoas mal podiam esperar. Pouco tempo depois, Alex postou essa imagem que estava cercado de mistérios. Além disso, Alex fez uma thread dizendo que era uma caçada feita por ele. Fora isso, vandalismos não seriam permitidos e que se por acaso alguém achasse o Bill Cipher, a pessoa em hipótese alguma poderia apertar a mão do triângulo, indicando que essa estátua realmente existia. Olhando a imagem que Alex postou no Twitter, por um momento nós temos duas criptografias de César, que basicamente é uma criptografia onde você troca as letras de uma palavra pela sua sequência até que a palavra faça algum sentido. A quantidade de vezes que você faz isso é uma questão de tentativa e erro, e usando isso na imagem nós chegamos na frase: "A lenda urbana virou realidade, a estátua de Cipher está chamando, o segredo no mapa está em suas mãos para traçar as pistas pela terra." Fazendo a mesma coisa com o texto de baixo, nós chegamos na frase misteriosa: "Não se esqueça, tudo isso é por diversão, a própria caçada é o verdadeiro tesouro, mas um prêmio aguarda o primeiro a chegar. Seja cauteloso, seja esperto e, claro, fique atento." Nós também temos uma mensagem em números no centro da tela que se traduziria para Pines, mas nada parecia funcionar muito bem. Era como se essas mensagens nos fizessem apenas dar voltas sem encontrar a verdadeira resposta para o enigma. E a verdade é que era realmente isso. Tudo isso foi mais uma distração para desviar as pessoas da resposta do enigma que na verdade estava na nossa frente esse tempo todo. Pegando as letras em vermelhas que estavam destacadas, nós chegamos em uma localização: Rússia. Com isso em mente, alguns russos, fãs de Gravity Falls, conseguiram notar a semelhança de alguns pontos na imagem com a Catedral de Nossa Senhora de Kazan em São Petersburgo, na Rússia. Sendo assim, não demorou muito para acharem a primeira pista do enigma, onde, procurando na tal catedral, uma nova mensagem criptografada foi achada que dizia: "Finalmente a caçada pode começar. Então troque os seus rublos por ienes e vire à esquerda quando estiver na porta do santuário. Quando chegar à estátua, vire à esquerda mais uma vez. No canto mais à esquerda, no fundo, está a informação que você precisa: uma espada e uma
lua crescente marcam a pista. A estátua de Cypher está chamando você. Ok, essa foi a dica com mais informação que tivemos até o momento. Eu acho que precisamos de um tempo para entender toda essa situação. O texto começa dizendo para trocarmos os rublos por ienes. Considerando que rublo é moeda utilizada na Rússia e iene no Japão, essa dica é até que bem direta, indicando que a próxima localização provavelmente estaria no Japão. A ficha também cai aqui que isso não é apenas uma caçada fechada nos Estados Unidos, mas uma caçada mundial que a qualquer momento alguma coisa poderia aparecer no seu país. Pelo menos era o que eu pensava quando eu vi essa história pela primeira vez, porque na verdade depois dessas dicas todas as localizações estiveram nos Estados Unidos. Nesse momento a caçada deu uma parada porque as coisas estavam saindo do escopo. Sabendo disso, alguns fãs resolveram bisbilhotar as redes sociais de Alex Search, porque se em algum momento eles achassem alguma foto dele no Japão, era provável que a próxima dica da estátua não estaria muito longe dali. E bingo! Foi exatamente assim que eles acharam uma foto antiga de Alex Search ao lado de sua namorada na época, estando em um santuário em Tóquio, colocando uma placa em Uema, um lugar muito comum em santuários no Japão que visitantes escrevem seus desejos para ganharem boa sorte. Assim, os fãs decidiram apostar que a localização da próxima dica estaria no exato mesmo santuário que Alex Search visitou. E intencional ou não essa dica de Alex, as coisas realmente funcionaram. Foi descoberta uma nova mensagem criptografada que, traduzida novamente com a cifra de Cypher, dizia: considere em sua busca pela verdade o caçador da fonte da juventude, 400 antes que seu nome seja escrito ao lado de fora do portão, é onde ela está escondida. Encontre o que está perdido para passar no teste, de um santuário a leste para um santuário a oeste. Ok, você provavelmente ficou tão confuso quanto eu fiquei pela primeira vez, e não é à toa. Essa foi a dica que mais deu margem para interpretações diferentes dentro da Cypher Hunt. A gente tem algumas coisas que são claras aqui. A fonte da juventude foi um mito que surgiu em algum momento da história em que as pessoas que bebessem a sua água conseguiriam rejuvenescer. Um dos caçadores que buscaram por essa tal fonte se chamava Rua Ponce do Leão, que tentou procurar por essa fonte, mas acabou descobrindo o estado da Flórida nos Estados Unidos. Não me perguntem como. O que acontece é que 400 Ponce de Leão, na verdade, é um endereço que existe na vida real, onde jogando no Maps você cai em 400 Ponce de Leão na Geórgia, nos Estados Unidos. Então a resposta foi até que bem mais simples. Isso também faz sentido com a parte do santuário de leste a oeste, já que a gente foi do Japão para os Estados Unidos. Enfim, como era de se esperar, o próximo passo foi achado. Is that something? This is a lost poster for Waddles. Oh, that's it! My That's God. it! Oh my god! This All this is Uh, very rained out though. All hard to right, read. put This is it on the definitely ground. it. Guys, we found it. This is a lost poster. There's a lost poster for Waddles. but it's extremely It's rained super, out. super faded. Infelizmente, o pôster estava muito danificado, provavelmente em decorrência de chuvas que caíram enquanto ninguém encontrava. Mas entre as informações era possível reconhecer um número de telefone na imagem, e ligando para ele nós ouvimos isso aqui. Hello, it's Grunkle Dad, and I have a riddle for you. What has 2 legs during the day, 4 legs during the night, and it's red and white? I don't know. I'm no good at these riddles. It's an ochre court, all right? The next clue, it's an ochre court. It's like a big old building in Rhode Island. O áudio indicava uma localização na Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, mas por um acaso do destino, quando os fãs foram atrás da próxima pista, nós somos surpreendidos com a notícia de que a universidade sem querer acabou descartando a próxima pista do local e quase ferrou completamente a Cypher Hunt. Felizmente, Alex Search estava atento e pediu para os fãs esperarem fora da universidade enquanto ele escondia uma nova pista dentro do local. O irônico é que, na verdade, todo esse show foi feito pelo Alex Search para ganhar tempo enquanto ele pudesse preparar a continuação da caçada. Então, do mais absoluto nada, Alex Search tweetou um simples número, que curiosamente era o mesmo número do cartaz do Waddles. Ligando para esse número novamente, nós ouvimos isso. A man whose first name is his last, a statue honoring his past. Right behind him, by the sign of his park, a golden head shows light in the dark. I don't know what that means. Glad I don't have to go out there and figure this out. Wonder what's on TV.
Levando em conta as dicas, o homem que tem o mesmo nome e último nome, uma estátua, e essa estátua estando localizada em um parque, as coisas ficaram até que bem óbvias em comparação às outras dicas. A localização apontava para uma estátua desse cara aí em seu parque em Los Angeles. Escondida na estátua era possível encontrar uma cabeça dourada do Stan que foi utilizada em uma apresentação de Gravity Falls na Comic Con no passado. Juntamente a isso, um pedaço de papel e uma lanterna com luz negra. Usando da luz negra no papel, nós chegávamos a mais uma dica. 50 mais 50 que é cidade, de um ângulo que é bastante bonito. Você vai encontrar um laço em um olho. Na sua cabeça está o retângulo. Pedras por estátuas no topo do ângulo superior direito. A pedra com redemoinho V pode brilhar. Encontre a bolsa preta que está abaixo. Levando em conta tudo que foi mencionado nessa dica e principalmente a dica do olhos, os fãs conseguiram traçar a resposta para algo não muito longe dali, na cidade do século em Los Angeles. No local foi achado um USB com a cara do todo-poderoso Bill Cipher, que por sua vez continha essa mensagem. Howdy, treasure hunters. Grunkle Stan here to tell you about the next clue. Whoa! Who are you? It is me, Sister Mary Hilda Miley, and I decree that you shall never find the treasure. Some kind of ghost has flown into the mystery shack here. She's got a ruler in her ghost hand. Ow! Hey! I am the spirit of seriousness. I hate anything fun. Carbonated beverages, boys and girls holding hands at school dances, and most of all, I hate treasure hunts. Also Knuckles. Ow! Zeus, get the vacuum cleaner. Yes, sir, Mr. Pines. No, my one weakness, a creative solution. I'll be back. You'll never find the treasure! Good job, Zeus. Have a chicken nugget. To me, this is a raise. Alright, kids. The next clue is a kind of tricky one. You see, this is one that can only be found by someone who is currently in the building it is hidden in. That's right. I'm looking for students at the California State Summer School of the Arts. Only CISA students can find this clue. I don't want anybody else going to CISA, alright? You're not allowed in. Only students there are allowed in. Students, scour the sublevel. You'll know it when you see it. And watch out for Sister Miley's ghost! Novamente, o Tio Stan spoilou a localização da próxima dica, que apontava para a Universidade de Cal Arts na Califórnia. Como citado no áudio, apenas estudantes poderiam entrar na faculdade para ver a mensagem. Mensagem essa que mostrava uma estranha sequência de símbolos. Após algum tempo, os fãs do desenho chegaram à conclusão que aquilo se tratava de uma coordenada pelas terminações em N para norte e W para oeste. Mas, meus amigos, as coisas não seriam tão simples, porque dentre as mensagens codificadas, essa foi de longe a mais difícil de se entender de primeira. Porque, de início, usando as criptografias que as pessoas estavam usando antes, isso se convertia para uma localização no meio do Triângulo das Bermudas, o que de início confundiu muita gente. Felizmente ou infelizmente para mim que tem que fazer esse vídeo, foi descoberto mais tarde que aquilo se tratava de uma criptografia de hexadecimal para decimal, que é muito difícil de eu explicar nesse vídeo sem parecer um completo louco. Então, em resumo, saibam que depois de diversas contas malucas, as coordenadas nos jogam para Piedmont, no Oregon, cidade natal de Alex Hirsch, e onde Dipper e Mabel vão no final da série. Mas, infelizmente, após 2 horas de procura, nada foi encontrado. Parece que achar uma pista escondida no meio de um parque inteiro era uma tarefa muito mais trabalhosa do que parecia. Sabendo disso, Alex Hirsch decidiu entregar o mapa, e com isso não demorou muito para pessoas acharem uma chave rosa em um cofre, que só poderia ser aberto se você respondesse corretamente a palavra de 5 letras. Na mesma hora, um dos fãs que estava por perto chutou a palavra Pines e acertou. A carta levava as pessoas diretamente para Los Angeles de novo, mais especificamente em uma agência de correios. O número 27.128 significavam os números da caixa postal que estaria escondida na próxima pista. Para você que não sabe, caixa postal é um local nos correios onde você pode guardar uma encomenda. A chave rosa possivelmente era a chave que abriria a caixa postal. E dito e feito, com dezenas de pessoas no local, os fãs de Gravity Falls descobriram que seria um dos últimos passos para resolver o mistério. Hey, back up if you don't have a camera. Okay. Okay, what's that? Oh, look at it's a code. Okay, Can we make it real back up a little bit? Oh my god. Meu
Deus, isso daqui levaria um tempo. A caixa postal vinha com 2.000 pedaços de um quebra-cabeça e um cartaz do Bill Cipher dizendo: espero que gostem de quebra-cabeças. Essa foi a parte que os fãs da série mais ficaram presos na mesma pista. Eram diversos fãs que se revezavam entre si para fazer o quebra-cabeça em alguns locais. Nesse processo, algumas pessoas tiveram que ficar sem dormir. E por mais que você pense que resolver um quebra-cabeça de 2.000 peças não deva ser tão difícil, eu peço que você imagine que a maioria dessas peças eram amarelas. Então era quase impossível distinguir a imagem que estava sendo feita quando você tinha que juntar 2.000 peças amarelas uma na outra. Sendo assim, o Alex Search percebeu que eles demorariam mais do que ele estava esperando e tentou ajudar para que o quebra-cabeça fosse finalizado mais depressa, dando uma ideia de como ele ficaria no final. Com isso, um fã que estava cansado de ver toda essa situação pegou as imagens que Alex Search tinha postado e juntou elas no Photoshop, descobrindo que a próxima dica estaria em algum lugar em Portland, nos Estados Unidos. Entretanto, o lugar exato de Portland ainda era um mistério, até que de repente um fã da série, em um dos casos mais estranhos dessa saga inteira, acabou descobrindo a próxima dica por acaso. E embora a mensagem não tenha sido descoberta como você esperasse, o Alex Search desafiou os fãs para continuarem a saga do quebra-cabeça, dizendo que se alguém finalizasse o quebra-cabeça, ele liberaria o piloto do desenho que nunca tinha sido lançado até então. Seguindo para a próxima dica, um fã achou um Viewmaster com algumas imagens misteriosas. No mesmo local tinha um texto misterioso que dizia: você deve correr para a Sequoia se está confuso. Está no local certo. A loja de presentes não fica muito longe, assim ele dará o pote de olho. Viewmaster era um brinquedo antigo que simulava imagens em 3D, e olhando para essas imagens, um fã deduziu que a próxima dica apontava para Confusion Hill, local que inspirou a cabana mistério na série. Indo ao local, foi encontrado um jarro de óleo semelhantes ao da série, com uma pista embaixo dizendo: onde foi meu tio-vô? Para a rua Stanley no Oregon. Ele está em um poste eletrônico. Por que ele tinha que sumir assim? Essa pista foi até que bem direta. Então o Fandom foi correndo para a rua Stanley no Oregon. Uma história muito curiosa é que esse pote já tinha sido descoberto há muito tempo, na verdade. Uma garota estava se mudando para Oregon, nos Estados Unidos, e acabou passeando pelo Confusion Hill. Sabendo da história da caçada, a garota perguntou aos funcionários do local se eles sabiam alguma coisa sobre o que estava acontecendo. Os funcionários que não sabiam que a caçada estava no início deram as dicas para a garota de como conseguir o pote de olhos. Muito tempo depois, os funcionários, percebendo o que fizeram, ligaram para a garota para que ela publicasse a imagem da jarra, permitindo que a caçada continuasse. De qualquer forma, um grupo de fãs foi até a rua Stanley e acharam a próxima dica. Ela era bem direta e falava sobre um tal de Roger Toff. Com uma pesquisa rápida no Google, você descobre que Roger foi o criador da Floresta Encantada. E dito e feito, procurando na Floresta Encantada, foi descoberto um papel que dizia: volte ao lugar onde tudo começou. A pista final está em suas mãos. O pergaminho pode ser uma grande provocação. A resposta está escrita nas árvores. E voltando para onde tudo começou, na imagem que Alex Search postou em seu Twitter, se você virasse o papel, era possível juntar a imagem formando um mapa, levando para o que não seria a última dica dessa jornada. Outro fato curioso é que a Floresta Encantada não estava nos planos originais para ser o penúltimo passo da caçada. O plano de Alex é que todos fossem para Maple Park, nos Estados Unidos, mas no caminho até lá, Alex se distraiu com um outdoor na Floresta Encantada e decidiu aproveitar o dia. A questão é que Alex, junto ao seu amigo, passaram tempo demais na floresta, de modo que seria inviável ir até o Parque da Mabel a tempo. Então, pensando um pouco mais, Alex decidiu substituir o Parque da Mabel pela Floresta Encantada, porque já existia um local com o nome de um personagem da série em uma das dicas. Felizmente, essa decisão foi acertada. Pouco tempo depois, Alex Search percebeu que Maple Park era uma propriedade privada e seria necessário mudar o local de pista de qualquer forma. Enfim, nós chegamos no que seria a última dica. Apesar de tudo que passamos até agora, os fãs da série estavam muito confusos com toda essa jornada e simplesmente não conseguiam chegar a lugar nenhum. Era como se o mapa não ajudasse em nada e era evidente que as respostas estavam em algum lugar na imagem, mas aonde? Sem ver algum progresso então, Alex Search fez um misterioso tweet. Um jogo de arcade, lenda urbana dá um nome correto aos métodos matematicamente. As letras se escondem em galhos e nós, não importa o lado. Com a dica do arcade, os fãs conseguiram chegar à conclusão que Alex se referia ao jogo Publius, que dá nome ao quadrado de Publius, uma maneira de decodificar os números para letras, onde cada letra está anexada a uma coordenada. Mas era isso, a gente ainda precisava descobrir os números e a caçada novamente ficou em pausa. As pessoas envolvidas no enigma simplesmente não conseguiam progredir. Por mais uma vez durante a caçada, parecia que ela tinha entrado em pausa. Até que de repente, do mais absoluto nada, no abismo da internet, um usuário anônimo do Reddit, que sequer tinha sido reconhecido
impassível por algum passo na caçada, chega no Reddit oficial de Gravity Falls e fala que a localização final era em Ridgeport, no Oregon. E ele tava certo. O que aconteceu é que esse usuário anônimo do Reddit não era simplesmente qualquer pessoa, mas sim Michael Antonucci, eu espero estar falando certo, membro da Organização Americana de Criptografia. Felizmente, Michael explicou a maneira que ele matou a charada. Dentro da imagem original, onde está a estátua de Bill, há 18 ramos em árvores e 4 nós. Então, somando o número de ramos com o número de galhos, nós chegamos em 22. Em 22 dividido por 2, nós chegamos em 11 números pares, onde cada par resulta em uma letra diferente. Olhando novamente para cada árvore, nós descobrimos 5 padrões diferentes. Ramos que apontam para cima e possuem galhos, ramos que apontam para baixo e não possuem galhos, ramos que apontam para cima e não possuem galhos, ramos que apontam para baixo e possuem um galho, e finalmente os nós. Olhando para essas árvores de cima para baixo, árvore por árvore, nós chegamos nesse código aqui. Supondo que a localização final da estátua está em algum lugar em Oregon, nos Estados Unidos, onde Gravity Falls se passa, nós descobrimos que as duas letras finais desse código são O e R, a abreviação de Oregon. Substituindo as incógnitas de mesmo valor, nós chegamos nisso aqui. Ou seja, a cidade começa com R, tem a penúltima letra O e a letra do meio também é O. Sabendo que a primeira letra é uma consoante e as próximas duas letras são vogais que se repetem, a cidade precisa ter alguma combinação entre A, E ou UU. Vendo a lista de cidades que existem no Oregon, a única cidade que se encaixa nessa descrição então é Ridgeport, no Oregon. Algum tempo depois da descoberta, Alex Search confirmou em seu Twitter que a resposta estava certa. O código estava completo. Usando como base a linha vermelha no início, traçando por cima da cidade, a localização da estátua havia sido descoberta. Pouco mais de 2 meses depois do início de toda essa jornada, apenas faltava algum fã do desenho achar a estátua. E algum tempo depois, isso aqui aconteceu. So I'm gonna go. That'd be really sad if I'm. Oh, there it is! There it is! Oh my god! Oh my god! I found it! Holy shit! Oh my god! A busca finalmente havia sido finalizada. Depois de todas essas aventuras, jornadas, a verdadeira estátua do Bill Cipher em tamanho real havia sido encontrada. Mais tarde, um grupo de fãs foi até a localização e achou uma grande variedade de itens ao cavar embaixo da estátua do Bill, como moedas russas e japonesas, o Diário 3 com alguns desenhos especiais escondidos por luz negra, uma foto dos personagens parabenizando o grupo por ter o encontrado e um chapéu com uma faixa escrito Prefeito de Gravity Falls, que posteriormente foi entregado à primeira pessoa que encontrou a estátua. A pessoa que encontrou a estátua pela segunda vez também colocou seu bebê para dar um aperto de mão no Bill, o que não fez nada acontecer, embora fosse fortemente contra as regras como estabelecido pelo Alex Search anteriormente. Na estátua com luz negra estava escrito: "Parabéns por encontrarem a estátua do Bill Cipher, o lugar de descanso final de Bill. Encontrar esse tesouro será o novo prefeito de Gravity Falls. Então, use bem o seu título. É provável que você não tenha feito isso sozinho, então compartilhe a riqueza. Você é um fã incrível. Seu amigo Alex Search." Junto ao baú também estava um pendrive que continha esse áudio. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Oh, my esophagus. Hey guys, congratulations on finding the mysterious treasure of the statue in the forest. This is it. You reached the end. You really did it. You looked for it and you found it. And, now it's yours. If you were hoping for some kind of like a cash prize, I can't blame you, but the real treasure is the journey and the friends you made along the way. In case you don't have any friends, in which, at least you got some exercise. Anyway, take a picture with the statue. Shake his hand, that's kind of like a prize. And tell everybody how you did it first. And that makes you the best. Also, if other people helped you, give them some of the gold plastic coins. Share the wealth. Anyway, congratulations. I'm Grunkle Stan, and as I always say, no refunds.
É, meus amigos, quem sabe algum dia, né? Mas no fim de toda essa jornada, meio que foi isso. Esse foi o fim de uma das maiores jornadas coletivas que qualquer fandom já passou. Um dia depois da descoberta, aquele quebra-cabeça feito lá atrás finalmente tinha sido solucionado. Alex Hirsch cumpriu a sua promessa e lançou o piloto. Esse também foi o dia que a estátua infelizmente teve que ser removida da sua localização original por causa de um conflito de propriedade. Parece que sem querer houve um erro de cálculo e a estátua acabou sendo instalada no terreno de outra pessoa. A internet até tentou levantar a hashtag SaveBill, mas pouco adiantou. A estátua acabou sendo removida. Posteriormente, a mulher dona do terreno que teve a estátua instalada viria se pronunciar dizendo que nunca teve a intenção de estragar a diversão, mas ela não tinha ideia do que estava acontecendo e ficou com medo pelo movimento. Infelizmente, a estátua não havia sido planejada para ser movida por aí, então ela acabou sendo danificada no processo. No fim das contas, depois de muita disputa, a estátua acabaria descobrindo seu local final de descanso no Confusion Hill, sendo parafusada em uma árvore para evitar que ela fosse roubada. Então, bem, se você quiser visitar o Bill Cipher hoje em dia, é só ir até o Confusion Hill em Oregon. Depois de todo esse vídeo gigantesco, essa foi a história. Isso foi como a Gravity Falls conseguiu fazer um enigma final com a internet. Esse vídeo foi muito especial pra mim e eu sentia que eu tinha que fazer isso em algum momento do canal. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu imenso por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!